também tem um limite, já extrapolamos um limite. Tá bom, então tá gravando. Boa. Então, só Boa para. fala, Clau. Obrigada, bem, boa noite para todo mundo. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Primeiro que é um recomeço com vocês, para mim, né? Para a gente se reencontrar, se reconhecer. Eu tive pouco contato com todo mundo e vocês vão entender um pouco desse processo que aconteceu na minha vida ao longo da noite agora e por que que isso se deu. Eu estou agora aqui na casa de uma amiga, estou em São Paulo, eu estou sem casa, então eu estou hospedada na casa de uma amiga e porque eu fiquei um tempo fora do Brasil, né? Voltei faz só 5 dias e deixa eu apresentar até a Dani aqui, ela está aqui do meu lado, mas ela vai Oi, sair. gente, tudo bom? A Clau é uma amigona, irmãzona, queridaça. Ela preparou uma aula linda, linda, linda para vocês. Só que tem uma questão. Ela Besta. chora, não liga. Vocês começam a rir que ela para, prometo. Beijo. Boa, legal, Ela beijo. me dedurou, meu da mãe. Eu preparei aqui meio que uma estrutura, gente. É a primeira vez que eu falo assim para tanta gente, conto um pouco da minha história. Então tem meio que uma estruturazinha assim que eu preparei para eu me guiar, porque senão também vou me perder aqui. São muitas histórias para contar. Então eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Espera aí. Estão vendo? Vendo. Estamos Beleza. vendo. Então tá. Que lindo. Uau. Eu fiz aqui um roteirinho para eu seguir e também um roteirinho para eu ler também, porque senão eu vou me perder. É muita informação e a cabeça já não funciona bem. Então, na verdade, assim, esse tempo que eu fiquei fora do Brasil foi um tempo para me reencontrar, para me reconectar, para um tempo para respirar e para pensar nas possibilidades para a vida, sabe? Para estudar, projetar, é, conhecer novos lugares, tempo para ficar com amigos muito queridos que eu tenho aí do outro lado do mundo e também para reconhecer, e essa frase eu li num livro da Sheryl Sandberg que se chama Plano B, que os acontecimentos negativos não são pessoais, nem permeáveis e nem permanentes. Então, essa é a primeira vez que eu vou contar a minha história e eu quero começar primeiro agradecendo a todos vocês, né, por estarem aqui hoje para me ouvir. E antes disso, eu queria pedir para vocês ficarem à vontade, se vocês quiserem me interromper no meio da conversa, fazer perguntas ou mandar perguntas no chat, enfim, sintam-se à vontade aí para abrir o microfone. E quem quiser também, óbvio, conversar comigo depois, eu estou super à disposição para todo mundo, tá? Então, antes da gente começar, eu só queria pedir para que a gente fechasse os olhos aí por 2 minutinhos. Eu sei que Zapata tá na esteira, não fecha os olhos que você vai cair. Mas respira fundo um pouquinho aí, olhe para dentro dos seus corações e eu queria que vocês fizessem uma pergunta para vocês mesmos. O que traz para vocês energia vital? E assim que a gente voltar, né, desse tempo, anotem no papel aí o que veio, o que apareceu nesse momento de conexão com o mundo de vocês interior, e a gente depois vai voltar a falar sobre isso. Beleza? Então vamos lá, eu chamo vocês daqui a pouquinho, tá? 2 minutinhos.
Vamos lá? Abram os olhos devagar, respirem fundo, se conectem com aqui e agora, porque a única coisa que a gente tem na nossa vida é o nosso presente, né? Nosso presente é um presente. Bom, eu não pretendo dar para vocês nenhuma receita de bolo, de passos, de livros, de afim, nada disso. O meu propósito aqui é só dividir a minha jornada com vocês e contar como ela me leva a cada dia mais a ter consciência de que, para mim, a saúde integral ela é a busca constante do equilíbrio entre pensamentos, palavras, atos, atitudes, ações perante as incoerências da vida e que me levam a ter mais harmonia e plenitude no meu viver. Então, eu chamo isso de energia vital. Então, hoje eu não posso dizer que eu vou falar sobre saúde integral, porque, gente, eu não entendo nada de saúde. Mas eu não tenho nem de longe conhecimento sobre saúde, né? Mas sim, eu vou falar de como na minha jornada eu busco equilibrar de forma integral esta minha energia vital. E para mim, né, a minha resposta aí dessa pergunta, porque eu me fiz essa pergunta e por isso eu fiz essa pergunta para vocês também, a energia vital vem do meu autoconhecimento, da minha autoconsciência, da minha conexão com o universo. Vem do respeito e da conexão com a natureza, da onde a gente veio e para onde a gente vai. Da compaixão pelo humano, da prática do amor, da fé e da caridade, e da consciência de que tudo e todos somos energia. Nesse mundo aqui, nós somos, né? Esse é o equilíbrio, né? Da natureza, do compaixão, da consciência, da fé e do amor. Isso tudo está ligado. E está ligado pelo coração, né? Que é a porta, é a conexão entre os mundos. Nesse mundo, a gente somos 7,2 bilhões de pessoas. Essa informação um dia me chamou muita atenção, porque eu falei, nossa, quanta gente tem no mundo, né? E eu queria entender como eu podia mensurar isso dentro do universo, como é que eu podia ver quantas pessoas caberiam de alguma forma, né, dentro com esse número total, quanto a população do mundo poderia ser mensurada dentro de algum formato. E eu fui buscar isso. E aí eu achei que um site que dizia que chama What Matters, e é um cara que se chama Tim Urban, é um portal que chama Weight by the Way. Ele estudou várias formas de como mensurar isso em proporções. E uma delas me chamou muita atenção, que é se nos colocarmos em pé, um ao lado do outro, cabemos dentro da ilha de Ibrahim, no Golfo Pérsico. Ou seja, nada, né? A gente é formiguinha, se você olhar o tamanho do mundo proporcionalmente, e a gente está fazendo um trabalhinho de cigarra, né? De gafanhoto, a gente está destruindo o que nos mantém, né? E afinal de contas mas mesmo assim a gente somos todos iguais, né? Somos prótons, nêutrons, elétrons, cordas, somos todos diferentes, mas nossas diferenças é que fazem as nossas fortalezas, e é isso que a gente deveria ter essa compreensão no mundo. E apesar de todos iguais, nossos corpos são simplesmente energia condensada, né? E o que significa também que a gente funciona de forma diferente, e não só no nosso corpo físico, mas também no nosso corpo mental, né? Na nossa energia mental, né? Na nossa função mental. A gente gera, conduz e transmite energia, e essas produzem reações químicas e físicas a nível celular. Então, para Darwin, nós somos a evolução e trazemos milhões de células ancestrais, inclusive as células defeituosas.
Para falar um pouquinho antes de a gente entrar nesse papo de corpo físico e tal, acho que é importante entender o que é saúde integral pela Organização Mundial de Saúde, né? Eles falam que saúde integral é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Mas eu entendo isso como uma perspectiva holística do ser humano. É um estado de bem-estar físico, mental, espiritual, de harmonia, de felicidade, de plenitude. Então, um intercâmbio dinâmico entre ciência, arte, filosofia, tradições espirituais, e aí está a energia vital, né? Então, para falar desse estado também, eu acho que para a gente encontrar esse estado, eu preciso falar da minha essência. Eu preciso falar de autoconhecimento. Tem um filósofo aí que para a gente, para a vida, só pode ser compreendida se a gente olhar ela olhando para trás, mas ela só pode ser vivida olhando para frente. Então, eu quero contar para vocês um pouquinho de quando eu era criança, da minha história, de onde eu venho. Ah, que foto legal. Essa foto foi tirada na USP, vocês veem por quê. Eu nasci no dia 19 de dezembro de 1973, portanto, eu tenho 44 anos. Sou do signo de Sagitário, meu ascendente é Leão. Eu descobri com a Renata aí no grupo, que eu, no sincronário das 13 luas, que eu sou cachorro branco, mas também eu não sei o que significa isso. Eu confesso que eu não entendo nada de signo. Eu vivi até os meus 19 anos na periferia de São Paulo, na Zona Norte. Em frente à minha casa tinha uma igreja católica. Eu fui batizada e fiz a primeira comunhão. Então, desde pequena, a espiritualidade e a fé sempre teve muito presente assim na minha vida. Eu não segui o catolicismo e posso dizer que também não tenho religião. Deus para mim é energia. Deus para mim é aquele tudo que é. Eu estudei Allan Kardec, eu participei de mesa branca, eu fui cambona na Umbanda, mas Nossa! eu sempre olhei a religião, na verdade, como um estado de conexão do homem com o universo, né? Tem aí algo a mais acontecendo além do que a gente vive aqui. Meu pai, ele era retirante nordestino, ele veio para São Paulo do Recife com 6 anos de idade. Ele estudou só até a 4ª série e pelo aprendizado informal ele se tornou técnico de laboratório do Instituto de Física da USP. Então, essa foto é na USP e onde eu ia muito com meu pai quando eu era criança. Ah, eu ia muito lá também. Oi? Que coisa. Eu ia muito lá também. Quando você era criança? Não, quando eu tava na Poli. Não, a USP é incrível, né? E assim, é um parque, né? No final você tem um contato com a natureza lindo dentro do lugar. E principalmente com meu pai, que estava dentro do Instituto de Física, eu tinha acesso a todas as experiências que eram feitas dentro dos laboratórios. Então, para mim era uma diversão, eu adorava, né? Eu era super feliz ali nesse meu mundo infantil e ao mesmo tempo adulto, né? Você está dentro aí de um lugar onde é um universo completamente diferente do seu. Meu pai morreu com 59 anos e foi vítima de um ataque cardíaco fulminante. Eu tinha 23 quando isso aconteceu. A minha mãe é dona de casa, vinda de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. Ela nasceu num sítio com mais de 11 irmãos e também tinha até a 4ª série primária. E como muitas mulheres da sua época, se tornaram mães e donas de casa, né, de profissão. É hipocondríaca, por natureza, mas no alto dos seus 78 anos tem uma saúde da inveja. Então, assim, realmente é um problema, né? Porque ela não tem nada. Tem doenças normais, né? Pela sua idade, osteoporose, mas que não afeta em nada seu bem-estar, né? Porque existe, óbvio, um tratamento. Então, como a minha mãe era do interior,
eu tive muito acesso a uma alimentação de qualidade, a natureza muito presente na minha vida, a minha infância e minha adolescência foi praticamente é, no verde, né? Com respirando ar puro. Eu comia alimentação orgânica, fazia exercícios físicos, a céu aberto, tal. Muita risada, minha família era muito grande, né? Imagina, 11 irmãos, hoje na verdade são 7. Eu tenho muitos primos, então era uma família muito de muito amor, uma família muito rica, assim, de ambos os lados. A minha condição física até então era perfeita. Doenças comuns, né, a todos, como todo mundo aí teve, catapora, gripe, resfriado e tal. E o acesso à minha saúde, assim como a dos meus pais, por meu pai ser um funcionário do Estado, era pelo sistema público de saúde, estadual. Então, minha mãe, inclusive, até hoje, não tem plano de saúde e ela vai ao sistema público de saúde estadual. E eu tenho que agradecer isso todos os dias, porque eu acho que eu sou uma privilegiada, porque eu fui pesquisar aí para entender o tamanho disso e 50% da população mundial não tem acesso à saúde, segundo a OMS. Então, eu e a minha família, a gente tem muita sorte de ter tido essa oportunidade, vamos dizer assim. A gente tinha um estilo de vida, em geral, muito simples, mais saudável. No quintal de casa, a gente plantava e colhia muitos dos nossos alimentos. A minha avó, quando eu nasci, plantou um pé de limão rosa. O meu pai, um pé de abacateiro, um pé de abacate, pé de abacate, quando eu nasci. E minha mãe a gente tinha uma horta, então minha mãe cuidava da horta, plantava espinafre, couve, rúcula, cenoura, salsinha. Então a gente, apesar de ser uma família muito simples, tinha uma alimentação muito rica, né? Nessa condição financeira, então, a gente nos proporcionava uma alimentação rica, mais simples, e nada industrializada. A gente comia muito pouco industrializado. Outro dia eu estava vendo um vídeo do Gregório Dodivier, falava sobre alimentos ultraprocessados, e ele dizia que as pessoas faziam uso recreativo dos alimentos ultraprocessados, pois essa era eu quando era pequena ou adolescente, né, até a minha adolescência. Porque era muito caro, então era muito difícil você ter acesso ao ultraprocessado, como hoje é ao contrário, né? É muito mais fácil você comer um alimento ultraprocessado do que você comer um alimento natural. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar o link também desse vídeo, é interessante assistir. Hoje, 20% do que se come no Brasil é ultraprocessado. Naquela época, os produtos industrializados que existiam eram quase inacessíveis, né? Mais da metade da população brasileira está com sobrepeso e a cada 10% de aumento de consumo de alimentos ultraprocessados, o risco de câncer aumenta em 12% nas mulheres. Olha nós, gente, na fita de novo, como sempre, né? A gente que acaba pagando o pato aí por tudo que a gente bota para dentro e a gente não tem consciência disso. E aí o estresse, o trânsito, a falta de exercício físico, a falta de conscientização está levando cada vez mais pessoas a um caminho muitas vezes sem volta. Eu jogava vôlei, andava de patins, de bicicleta, caminho de rolemã, jogava futebol, tinha uma vida super ativa. Mas também tinha muitos obstáculos. Para eu chegar à escola, eu tinha que atravessar uma ponte de madeira que passava no meio de uma comunidade, beirava um córrego. Quando chovia muito, as ruas alagavam e muitas vezes eu tive que voltar para casa com água até o joelho. A única vez que eu apanhei do meu pai, eu lembro super, eu tinha ido brincar na casa de uma amiga e depois eu tinha decidido ir jogar futebol num campo de várzea que tinha no final da rua, mas que eu tinha que atravessar uma ponte de madeira que tinha um córrego. E a ponte de madeira arrebentou e eu caí dentro do córrego. Então, assim, foi punk. Meu pai foi me procurar na casa da minha amiga, não tava, e eu tava toda suja, toda cagada, que eu tinha caído dentro do córrego. E eu voltei para casa e levei uma super surra do meu pai. Não esqueço da minha vida disso.
E aí, assim, o que significa isso? Na minha casa, sim, tinha saneamento básico, mas não havia saneamento básico no meu entorno. E hoje, também, segundo a ONU, 45% da população mundial não tem acesso ao saneamento básico. Então, é forte, né? Pensando que em todo o desenvolvimento que a gente está tendo no planeta, né? Mas que desenvolvimento é esse? Que evolução é essa? Então, para ter acesso à educação, uma educação de qualidade, eu também precisava trabalhar, porque a gente não conseguia pagar uma escola ou faculdade particular, né? As escolas públicas da prefeitura e do estado eram uma qualidade muito baixa de educação, tanto até hoje, né? Isso também acontece. Então, com 15 anos, eu comecei a ter muitos maus hábitos, porque eu comia mal, dormia em torno de 5 horas por dia, acordava às 5 da manhã para chegar às 8 no trabalho, porque eu morava longe. Chegava em casa às 11 da noite, ia dormir meia-noite. Então, eu não tinha mais tempo para fazer exercícios, me alimentava mal, eu dormia pouco. Meus pais fumavam e eu comecei a fumar. E apesar dessa falta de disciplina toda, né, desse período aí, dessa idade, eu consegui manter meu peso e era teoricamente saudável, né? Hoje eu peso, por exemplo, o que eu pesava quando eu tinha 18 anos de idade. Mas ser magra não significa ser saudável, né? Tanto é que eu tô toda cagadinha aqui. Como eu costumo brincar, isso é normal, tá, gente? E o meu ritmo, então, seguiu por mais 19 anos. Até que aos 31, eu percebi que a forma como eu me relacionava com a vida refletia diretamente na minha saúde. E aí, aos 31, eu comecei a ter espasmos de pânico. A gente está falando de 2005, onde quase ninguém falava sobre isso e muito pouco se sabia sobre esse assunto. Então, eu tinha praticamente mais de uma crise por mês. Eu, por 6 meses, fui a pronto-socorros e chegava aos pronto-socorros, ninguém sabia o que eu tinha. Eu cheguei a pesar quase 54 quilos, porque eu associava muito a alimentação, aquilo que eu comia. E penso que meu peso normal é de entre 57 e 60. E até que um dia, um médico conseguiu me fazer uma pergunta e diagnosticar o que eu tinha. Ele me perguntou: Cláudia, você está trabalhando muito? Como é teu ritmo de vida? E eu parei para pensar e falei: nossa, verdade. Por quê? Eu era gerente de marketing institucional e BTL no Portal Terra. Eu trabalhava mais de 12 horas por dia, viajava quase todos os fins de semana, tocava mais de 100 projetos simultâneos com apenas um colaborador, a mente funcionava 24 horas e 500 coisas ao mesmo tempo, fumava, não me exercitava, comia mal, ou seja, tudo errado. Tudo errado. Eu estava exausta, eu tinha uma vida completamente insana. Só que isso, por exemplo, foi dia 31 de dezembro. Eu estava descendo para a praia, era ano novo, e eu voltei para casa. Foi um dia em que eu me dei conta aí de que eu tinha uma vida que tinha alguma coisa errada acontecendo e que eu tinha que parar, né? E hoje, no Brasil, a maior taxa de transtorno de ansiedade, né, é o quinto caso no Brasil. Vocês, o Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo e é o quinto caso, é o quinto em casos de depressão. Então é muito sério, né? Quando eu olho assim, eu acho que eu tive e tenho muitas das doenças e problemas que acometem a muitas das pessoas no Brasil. Principalmente quando você conversa com as pessoas, eu também tive, aconteceu, isso também né? É muito comum no final. O diagnóstico em mulheres é maior pelos fatores biológicos e culturais. A gravidez, a menopausa e o próprio ciclo menstrual provocam alterações hormonais. Então, depois de descobrir a doença, eu fui aí a um psiquiatra
que me explicou cientificamente como a doença se dá no corpo físico e como que ela está associada à nossa saúde mental. Então, porque, na verdade, você leva oxigênio demais para o cérebro e ele desencadeia um processo físico. E para que você possa voltar ao seu padrão normal, você tem que você tem que ter um processo químico que te ajude a retornar ao processo do seu corpo normal. Só que se você não trabalhar o seu mental, você também não consegue fazer com que isso volte ao normal. Então foi bem pesado, né? Porque só aí que eu me dei conta de que meu corpo funcionava porque ele funcionava sozinho, então eu não conseguia entender, eu nunca parei para pensar nisso, né? Eu respirava sozinha, tudo acontecia naturalmente. Só aí que eu comecei a me dar conta de que eu tenho um corpo, ele precisa de algo, ele funciona sozinho, ele tem um mecanismo de funcionamento. Enfim, nesse período aí foi um processo, era preciso um trabalho em conjunto para sair dessa, né? E eu precisei de ajuda. Então, o que mudou? Eu comecei a prestar mais atenção em mim, na minha respiração, principalmente no meu tempo comigo mesma, na minha relação com a vida e na minha relação com as pessoas. Então, durante 3 meses eu tomei esse medicamento para equilibrar os sintomas físicos e comecei a fazer terapia para entender o processo que desencadeou a doença. Mas, claro, como na incoerência da vida, o ritmo de trabalho não diminuiu. Eu mudei o meu padrão mental de como lidar com essa situação, mas eu não mudei o meu padrão mental para a vida, nem dos meus hábitos e nem das minhas atitudes. Caminho errado, né? Em 2010, ou seja, 3 anos depois dessa história, eu não tive mais nenhuma crise. Eu consegui realmente controlar esse processo. Aos 34 anos eu seguia trabalhando no Terra, mas eu decidi que era hora de buscar um novo padrão de vida, além de colocar uma bagagem nova aí de conhecimento na mochila. Eu mudei para Madrid e o objetivo ali era viver outra cultura e aprender em loco uma língua, porque até então eu não falava nenhuma outra língua a não ser o português. Então eu tirei um visto de estudante porque eu não queria ficar ilegal no país, mas eu não podia estudar com o dinheiro que eu tinha, que era do carro que eu vendi. Para passar 1 ano no país, eu só conseguia morar, comer e tentar procurar alguma opção, oportunidade de mercado de trabalho aí. E eu escolhi um ano super legal, que foi 2008, que foi o ano da crise, para me procurar essa jornada. Mais um erro. Mas, enfim, eu consegui trabalhar durante meio período aí numa agência, trabalhando em projetos de live marketing, e no paralelo eu ia buscando outras opções, né? Outras possibilidades aí que me dessem, que eu conseguisse ficar por mais tempo no país. Não foi fácil, eu fiquei foi quase 1 ano, eu fiquei 11 meses. Durante 6 meses eu vivi um inverno muito forte, muito duro. Então, a gente não está realmente acostumado a viver tanto tempo assim no frio. Então, desilusão, tristeza, solidão, frio, depressão, foi tudo, foi muito difícil. De qualquer forma, assim, eu consegui ser selecionada numa oportunidade para a Rádio e Televisão Espanhola, mas, infelizmente, eu corri com todos os papéis, porque eu não tinha cidadania, né? Mas eles precisavam convalidar meu título universitário. Esses papéis todos foram feitos em 1 mês, menos de 1 mês, mas quando deu entrada para convalidação, eu tive a notícia de que demorariam de 4 a 6 meses para ficar pronto. Então, infelizmente, eu não consegui o trabalho. E aí eu voltei para o Brasil em 2009. Olha que legal, quando começou a crise aqui. E fiquei por 9 meses aí sem conseguir trabalho, fazendo freelas do que fosse.
até que apareceu uma oportunidade com um salário um pouco mais compatível com a minha experiência, apesar de ainda não ser o que eu buscava, e eu fui para uma agência de eventos. De novo, mais por uma obrigação, por dinheiro, por falta de opção. Eu consegui ficar lá só 3 meses, porque, de novo, eu consegui voltar a ter crises de pânico, porque, na verdade, eu tinha sido contratada para trabalhar como diretora de atendimento, mas eu virei uma sócia da agência. Então, eu trabalhava que nem uma louca, pensava 1000 coisas 1024 horas, tinha uma vida super insana. E aí, um amigo meu, conversando com ele tem uma editora e me chamou para trabalhar com ele na área de vendas, coisas também que eu não gostaria, mas que eu entendi que talvez ali eu tivesse uma oportunidade de ter uma vida um pouco mais tranquila. E aí, neste ano, em 2010, depois, sei lá, de ter passado por tantos processos nesse período de mágoa, tristeza, sapos engolidos, na vida pessoal também, né? Eu acho que agiu ali de uma forma errada, mas eu ia respondendo a meus pensamentos de uma forma equivocada e não tinha nenhuma consciência do que eu estava fazendo. Eu fui diagnosticada com câncer de tireoide. Vou dar o slide. Eu me lembro super bem, eu estava sentada assim na sala da minha casa e eu fui numa ginecologista e eu percebi um carocinho aqui e ela me pediu uma punção. E óbvio, né, a gente vai ver os resultados quando sai online. Ela me pediu uma punção e essa punção saiu o resultado de que eu estava com um câncer de tireoide. Quando eu vi, claro, o resultado, eu fiquei super sem ação, assim, eu tive medo, óbvio, chorei. Logo depois, assim, a minha prima, que é tipo como se fosse minha mãe, eu liguei para ela e pedi ajuda. Eu falei, me ajuda a encontrar um médico, me ajuda a buscar uma cura, me ajuda de alguma forma, né? Então, assim, eu liguei e eu vou chorar, como a Dani falou. Não é um choro, é uma emoção de lembrar, né, desse momento que foi muito importante, né? E eu tinha tantas pessoas queridas do meu lado. Então, eu choro de emoção, porque eu tenho uma gratidão muito grande por todas elas, por tudo que eu passei. Mas, no final, assim, eu lidei de uma forma muito prática com essa questão, porque uma solução para sanar o meu corpo físico, né? Foram retirados mais de 20 nódulos, todos eram malignos. Eu engoli muitos sapos. No final, nenhum virou príncipe, né, minha gente? Mas tudo bem. Então, assim, é muito importante a gente olhar para isso. E eu olho muito assim, claro que existe o processo está muito mais. Cláudia, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo ruído. Quem está falando? Lili, você consegue... Ah, tá bom, agora ela botou no mute, a Liliane, que a gente não estava te ouvindo. Voltou. Pronto. Estamos aqui. Então, assim, segundo o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, estima-se 1.570 casos novos de câncer de tireoide no sexo masculino e 8.040 para o sexo feminino. Fiquei assustada assim, com essa informação. Isso é para o biênio de 2018 e 2019. Então, a gente está falando desse ano e para o próximo. Com um risco estimado de 1,49 casos a cada 100 mil homens e 7,57 casos a cada 100 mil mulheres, ocupando o 13º e 5ª posições, respectivamente. Tipo, o câncer realmente é uma das principais causas de morte no Brasil. Por mais que a gente esteja falando de tipos de câncer que hoje em dia, né? Quando você fala a palavra câncer, todo mundo se assusta muito, porque vê
como o final, né? Uma doença incurável. Na verdade, hoje existem vários tratamentos para vários tipos de câncer. Infelizmente, nem todos os tratamentos são tratamentos que são fáceis, né? E nem todos os tipos de câncer também são fáceis de lidar, né? E estima-se que 600 mil novos casos da doença em 2018, em torno de 200 mil mortes. Então, na verdade, o que eu falo é assim, sorte a minha, né? Gratidão eterna, assim, também para esse meu amigo, que em 2010 me deu essa oportunidade, porque, inclusive, eu não tinha plano de saúde. Eu descobri a doença em setembro e eu tinha feito um plano de saúde em julho. Então, foi porque eu tinha um trabalho, então eu tinha como pagar um plano de saúde. Então, hoje eu falo que eu posso deixar de comer, mas não posso deixar de pagar um plano de saúde. Enfim, no dia 17/12 de 2010, eu entrei para uma cirurgia para tirar esses tumores e também eu quase não saí dela. Durante a cirurgia correu tudo bem, mas na recuperação, quando eu voltei para o quarto, eu tive um rompimento de artéria e foi tipo IAR mesmo. Sai correndo, vem, né? Pega, leva assim, né? Foi. Mas tudo bem, deu tudo certo. Eu entrei no dia da cirurgia, no dia 17/12, no dia 19 era meu aniversário. Eu passei meu aniversário no hospital. Foi o que eu falo até hoje, foi o aniversário mais alegre que eu tive, assim, porque de verdade eu tinha que comemorar o meu renascimento, né? Eu renasci nessa oportunidade aí, que eu acho que a gente tem oportunidades, né? Eu sempre vejo os problemas aí como oportunidades, oportunidades de aprendizado, e não como problemas. Então, eu renasci. E isso foi para mim uma oportunidade de aprendizado muito, muito forte. Enfim, eu seguia na editora, depois disso eu fiz 2 iodoterapias, que me causaram algumas sequelas, como o entupimento da glândula salivar, eu tenho pouca saliva, e o entupimento do canal ocular. E depois da primeira iodo, meio que perdi o caminho da roça, assim, eu não conseguia raciocinar, eu tinha dificuldade para pensar, eu tinha depressão, eu não conseguia fazer conta, 2 e 2, tipo boba. E aí, também, de novo, eu fui atrás de um tratamento, eu tomei também um remédio durante um período que me equilibrasse, que me trouxessem de volta, e segui ali trabalhando na editora, que apesar de ter um pouco mais de tranquilidade, eu não tinha liberdade de aportar conhecimento, sabe? Eu me sentia um vazio, eu não era feliz com aquilo que eu fazia. Mas essa oportunidade me deu, mas essa posição, esse lugar, foi que me deu a oportunidade de começar a mudar meu padrão e os cuidados comigo mesma. Então, ali eu já comecei a melhorar a qualidade da minha alimentação, eu fazia ginástica, eu vendi meu carro, comprei uma bike, então eu comecei a olhar para a vida também de uma forma um pouco melhor. Mas eu seguia fumando, bebendo, não sabia nada de mim, tudo errado, gente. É tipo um GIF, sabe? A história se repete, igual. Enfim, eu continuava ali tentando sobreviver. Enfim, depois da segunda iodo, então, que eu decidi que já havia passado, eu fiz 2, né? Eu falei, bom, agora é hora de eu entender e buscar um novo caminho, né? E aí eu pesquisava o que podia fazer, o que estava acontecendo no mercado, no mundo, e foi nessas andanças, inclusive, que eu conheci o Max, numa reunião na minha casa, com o Dinho, que é um cara que faz um projeto super bacana, que se chama Unicorre. Aliás, ele vai fazer um filme, eu vi agora, Max, ele foi convidado para ser roteirista de um filme. E, né, Ele é fantástico mesmo, ele é fora de série, né?
E naquele momento, assim, já estava começando um movimento novo no mundo do trabalho, né, Max? Naquele momento já surgiam aí projetos de coworking, a Bárbara Soalheiro já tinha uma existência, É, Fora da Caixa já existia. é, E aí eu percebi que existia alguma identidade compartilhada que podia nos unir de alguma forma, mas eu tomei uma decisão. E aí a gente faz escolhas nas nossas vidas, né? Que naquele momento eu já estava envolvida num projeto que era de desenvolver meu próprio negócio, que eu não pensei, né? Para dizer a verdade, eu tinha aceitado o convite da minha prima, que era de ser sócia dela para empreender no Por Amizade, que é um pet shop, hotel, daycare, baba, bigode, pelinha do nariz do cachorro, gente. Mas eu não fazia ideia que ali, mais uma vez, eu ia carregar um piano de novo, forte. Bom, tipo assim, né? Cláudia passa de novo na fila. Você não aprendeu. Enfim, durante quase 3 anos, já com o pet shop, eu não tive sequer um fim de semana de descanso. Eu estava 24 horas com antenas ligadas, era responsável por muitas vidas. A gente tinha 8 funcionários, creche com mais de 60 cachorros, hotel, e dentro do hotel funcionários que dormiam. Então, quando eu falo 24 horas, é porque eu tinha gente dentro da empresa dormindo, então eu tinha que estar ali ligada e, claro, preocupada, como aconteceram coisas, né? Durante esse período, tentaram entrar, assaltaram, então a responsabilidade ali era muito grande. E eu, apesar do negócio sempre trabalhar no azul, a minha conta pessoal sempre estava no vermelho, sempre zoada. A cada 2 anos eu ia perdendo um dos meus companheiros de vida, que eram meus gatos, que eu morro de saudade. Estavam comigo há mais de 16 anos. O Zipo, ele faleceu um mês antes de eu abrir o pet. O Bic, quando eu acompanhava a minha mãe numa cirurgia, num hospital, em Anvi. E o Lux, após um cachorro morrer afogado no pet. E o término de um relacionamento. Então, muitas coisas juntas ao mesmo tempo. Mais um ano de porrada, né? E apesar de eu estar sempre cercada assim por animais e mais próxima ainda, né, nos últimos tempos, só vendo de perto o sofrimento do Lux para eu me dar conta que ali existia uma vida. Eu não, até então eu seguia comendo carne, nunca foi uma das minhas coisas preferidas, mas eu não tinha nenhuma consciência de que o que eu comia, claro, não era uma carne de gato ou de cachorro, quer dizer, não que eu saiba, né? Tinha uma vida, né? Eu comecei a entender os animais como a gente, como nós, né? Como sentimento, como algo importante. E aí, no dia seguinte que ele morreu, eu não conseguia mais comer carne. Claro, eu percebi muitas mudanças significativas na minha vida, no meu corpo, na pele, no intestino, mente. Eu me sentia mais leve, me sinto, né, eu ainda sou disposta, com mais energia, assim. Mas eu vou ser super sincera com vocês, eu nunca fui, e eu acho que para nada, e eu não sou radical, né? Eu não vejo sentido de verdade em desprezar um alimento e nem passar fome enquanto mais de 120 milhões de pessoas passam fome no mundo. Eu acho que eu sou uma privilegiada, assim, em ter mais de uma refeição por dia e ainda poder escolher o que eu como, enquanto muitas pessoas não têm nada que comer. Então, isso é uma incoerência, né? Talvez. Na minha viagem agora, por exemplo, eu fui convidada para passar um final de semana na casa da mãe de uma amiga minha e eu não falei para ela que eu era vegetariana. Primeiro, porque eu acho que eu não ia me sentir bem dela fazer uma comida especificamente só para mim, né? E segunda, eu comi o que tinha. Então, assim, por exemplo, ela fez alúbias, que são feijões brancos com carne de porco. Eu não comia carne de porco, mas eu comi o feijão branco,
Então, eu acho que tem aí as incoerências, mas, por exemplo, no meu dia a dia, tanto em São Paulo quanto o que eu vivi na minha viagem, porque os meus o meu dia a dia nas minhas viagens foram em casas de amigos que são minha família, sem carne, não tem carne. Na minha casa, né, quando eu tinha uma em São Paulo, porque agora eu tenho casa, também não tinha carne. Mas na viagem eu experimentei sim as salsichas na Alemanha, eu comi um goulash quando eu fui para a Hungria, também comi bacalhau quando eu fui para Portugal, Ramon na Espanha, mas isso não é parte do meu dia a dia. Eu experimentei, mas eu não como isso todos os meus dias. E descobri também que e isso está muito forte, assim, uma tendência muito forte em alguns países, como a Alemanha, a Espanha, Estados Unidos, Nova Zelândia, tal, que é o de veganização. A Alemanha, por exemplo, tudo é bio. De uma forma geral, os produtos são todos orgânicos. Eles comem muito mal, mas eles estão revendo muita alimentação deles. E aí eu fui pesquisar e vi que Tel Aviv, em Israel, pode ser considerada a capital vegana per capita do mundo. E achei super estranho, mas, né? Temos aí uma capital vegana per capita do mundo. Eu mando para vocês depois a estatística, se vocês quiserem. Então, assim, o que mudou na minha rotina nessa vida sem carne foi que eu passei a olhar mais também a qualidade do alimento e que tipo de vitamina eu estou colocando para dentro. Então, eu comecei a entender um pouco mais de que tipo de comida me dá que tipo de vitamina que faz o que com o meu corpo, né? E quais alimentos aí que eu preciso, porque assim, o corpo fala para você muitas vezes o que você precisa comer. Isso também é importante prestar atenção. Então, quando eu fiz a dieta do fígado, por exemplo, eu pude perceber quanto realmente a gente é o que a gente come. Faz muita diferença você se alimentar corretamente. A Dani, que estava aqui, que eu estou na casa dela, inclusive, ela é a idealizadora do Comida Invisível, que é um projeto de conscientização de combate ao desperdício dos alimentos. Quem não conhece, conheça, porque é super legal. E ela faz um trabalho bem bonito aí, mostrando para as pessoas o quanto é importante a boa alimentação e o quanto é importante você entender que o alimento, ele vem para você e não vem pronto, né? Ele não precisa ser bonito, né, para você comer, porque a gente tem padrão, né? Tudo é descartado porque tem padrão. Então, a alimentação mudou realmente muita coisa na minha vida, assim, me deu uma força a mais. Com isso tudo, com essa mudança na alimentação, outras mudanças também vieram, eu voltei a praticar esporte, eu voltei de verdade para terapia, super me ajudou a descobrir quem eu sou, como funciono e tal. Então eu fui atrás da minha essência novamente e nesse processo eu entendi minha dependência do cigarro, né? Porque eu fumava. Então eu parei de fumar em 2016. E eu nem vou falar sobre morte, sobre cigarros, etc., porque a gente sabe que aí é uma outra cera, né? Porque a indústria do tabaco cada vez mais segue inventando processos e acreditando que vai ser que mudando o formato vai mudar alguma coisa e no final não, né? Não muda nada. Dá na mesma, né? Todos os cigarros têm componentes químicos e fodem a vida da gente. São mais de 5 mil substâncias, né, no cigarro. Bom, eu me livrei de tudo aí, fui passando por todos esses processos. Parei de fumar especificamente no dia 31 de dezembro, como uma promessa de ano novo, que realmente se cumpriu, que é muito difícil, né? A gente tem essa dificuldade de cumprir promessas, etc. Eu fiz esse processo de uma forma muito tranquila, porque eu entendi como eu funciono e como precisava ser. Então, eu comecei trabalhando, fazendo um ansiolítico, depois eu passei para um kumbaya com tabaco, e depois eu passei para um kumbaya só kumbaya e realmente parei. Então, pouco a pouco, aí o meu corpo foi deixando de sofrer, né? Porque é um sofrimento para o corpo físico, é muito forte. E passando a aceitar que aquelas substâncias não entrariam, não chegariam mais até ele.
Eu fiquei super feliz porque, claro, eu estava novamente me reconhecendo, né? Eu estava caminhando de volta para aquela menina lá do interior, que gostava de fazer exercício, que era alegre, que era feliz, que não fumava, que tinha uma alimentação boa, inclusive na questão mental. E aí, essa conquista para mim foi muito especial. Eu fiquei realmente muito feliz, assim, porque eu realmente me reencontrei, sabe? Então, era algo que eu já queria há muito tempo e que realmente se concretizou. Então, o início de 2017, assim, estava super, se mostrando super próspero, assim, um ano que, uau, né? Mas acho que como não só para mim, como para todo mundo, é, não foi tão fácil para muita gente. Mas eu entrei, foi em 2017 que eu entrei no The Tribe, eu reencontrei um propósito de um projeto de educação que eu tinha desenhado lá em 2012. Eu comecei a estudar sobre formas e formatos de aprendizagem, mas seguia no PET também, e o PET já estava à venda desde setembro de 2016. Um mês depois de eu parar definitivamente, né, de fumar, ou seja, lá em fevereiro, eu fui fazer meus check-ups anuais, porque como o câncer de tireoide já fazia mais de 5 anos, os check-ups passam a ser anuais. E já completavam aí 7 anos da doença, né? E até então estava tudo bem, tudo maravilhosamente lindo, apesar de todas essas incoerências aí ao longo do processo. Mas, no meio do caminho, eu tive um baque super forte, um baque afetivo, e de verdade me trouxe um sentimento que eu nunca tinha tido antes, assim, e foi muito escuro, muito sombrio, de morte mesmo. E acredito que por consequência disso veio aí uma LMC, que é uma leucemia mieloide crônica. É uma leucemia que atinge de 1 a 2 pessoas por ano, a cada 100 mil, na sua maioria homens, na faixa etária dos 50 anos. Então, assim, ganhar na loteria nada, né, minha gente? O resto a gente tá ganhando. Bom, essa doença é uma translocação de 2 cromossomos, o 9 toca de lugar com o 22 e faz uma bagunça nas células, nos leucócitos, nas células de defesa. E é uma doença adquirida, não é uma doença hereditária. Teoricamente, ela é uma doença causada pela iodoterapia, que foi o processo de tratamento do câncer de tireoide, mas, né, eu não considero que foi muito bem disso, não. Enfim, eu tinha alguns sintomas, mas como suores durante a noite, fraqueza, mas também como eu tinha entrado no período pré-menopausa, lá nós de novo, né? Os sintomas eram meio parecidos, assim. Então, para mim, eu não tinha nada. O bom é que, assim, hoje os tipos de leucemia, como eu falei lá atrás, os tipos de câncer, né? Os tipos de leucemia, eles têm tratamentos específicos. Então, assim, o primeiro tratamento da LMC, ele surgiu em 1950. E nos últimos 10 anos, ele deixou de ser uma doença fatal. Então, o imatinib, que é o remédio que eu tomo, ele é um quimioterápico, eu tomo todo dia pela noite, né? Ele permite que pessoas como eu possam ter uma vida normal por um tempo, possivelmente muito mais longo do que aquele que se havia imaginado antigamente. Então, nesse processo, eu finalmente entendi de onde vem a minha energia vital e o que me fez despertar a consciência. Eu cuido da minha saúde física da melhor forma possível, mantendo uma alimentação saudável, praticando atividade física regular, fazendo exames médicos periódicos. Eu mudei o meu olhar sobre o mundo e eu comecei a ver novas possibilidades aí, impossíveis antes de serem vistas. Eu vislumbro hoje uma forma diferente de encarar a saúde e a doença, e o processo de cura e a morte. E não, eu não tenho medo de morrer. Eu alcanço hoje, assim, acho que um maior entendimento de como se dá o processo de ensino-aprendizagem, e eu tento aproveitar da maneira mais criativa as infinitas possibilidades que o nosso cérebro nos disponibiliza. Como eu lidei com essa notícia? De verdade, com muita serenidade, assim.
Eu, naquele momento, eu já tinha para mim que a chave para a resiliência era o equilíbrio. Então, depois de passar por todas as coisas da minha vida, assim, a gente vai entendendo os processos e vai entendendo os caminhos que cada um pode seguir, né? Então, a resiliência para mim era o equilíbrio e a esperança. E já que eu tinha alguma coisa séria, primeiro eu gostaria de entender o que é, para depois entender como eu iria lidar com isso, né? E ainda por que eu estou passando por isso e o que eu preciso aprender com isso. Então, nesse momento, eu trouxe à tona o que eu chamo dos 3 poderes, que eu chamei aí dos 3 poderes, que eu descobri que eu tenho e que todo mundo também tem, que é a autoconsciência, o autoconhecimento e a consciência espiritual. E aí tudo meio que passou a fazer sentido, assim. Eu soube pelo meu médico de cabeça e pescoço, pelo resultado dos exames que eu poderia estar com leucemia. 2 dias depois, por uma indicação de uma médica dele, eu fui atrás. Adoro a minha hematologista, a gente casou, ela é incrível. Eu sabia que eu precisava fazer uma bateria de exames, então já fui com uma malinha para o hospital, não avisei ninguém, só a minha sócia, que era minha prima. Falei, olha só, né? Estamos aí, temos alguma coisa, temos que descobrir o que é. E ela já entrou em desespero, eu falei, ó, muita calma nessa hora, eu tô tranquila. E por isso eu não avisei ninguém, porque eu quero continuar dessa forma. Porque foi a forma que eu entendi que eu conseguiria lidar e ser mais feliz dentro desse processo, porque eu não poderia hoje administrar o desespero das pessoas, eu precisava administrar como eu estava lidando comigo mesma com essa informação. E também contei, enfim, depois que eu soube de tudo, eu mandei uma mensagem para minha família e para os meus amigos mais próximos, contando tudo o que tinha acontecido. Para os Tribers também, que foram super queridos e me ajudaram muito. Eu tive muito acolhimento de todos eles, assim. Eu sou super grata a eles por isso. E nesse processo todo, eu redescobri o meu livre-arbítrio, né? A minha possibilidade de escolha. Porque, por exemplo, eu não escolhi ter a doença, mas eu poderia escolher como eu lidaria com ela, que é a minha nova companheira de jornada, né? Então, há 1 ano eu venho tomando medicamento já. Eu tenho dores fortes nas pernas quando eu faço muito exercício, quando eu me esforço demais, e um fluido na pele, ou seja, não tenho nada, né? Então, o remédio, a medicação me deixa, de todas as formas, poderia ser uma coisa pior, não é. Então, eu consigo ter uma boa relação com ela, apesar de colocar uma bomba química todo dia dentro do meu corpo, né? Eu acompanho a cada 3 meses se o medicamento está fazendo efeito ou não, que é manter os cromossomos nos lugares, esse é o objetivo do medicamento. E com os exames de sangue ou punção da medula, e graças a Deus está tudo bem, tudo caminha super bem. Então, desde então, eu acho que eu sou a pessoa, como eu disse lá naquele vídeo de chamada para vocês, eu acho que eu sou a pessoa mais importante desse mundo. E cada vez mais a qualidade das minhas relações são de muito mais amor e afeto e pelo coração, assim. Eu continuei a cuidar mais e mais da minha alimentação. Eu bebo, mas beber assim, tipo 1 copo de cerveja uma vez por semana, a cada 15 dias ou algo assim. Então, o que eu tento trabalhar é sempre o equilíbrio. Ou uma taça de vinho, ou o que quer que seja. Eu sigo fazendo terapia tradicional. Eu fiz Theta Healing com a Camila, que é uma Triber do ano passado. A Elo também me ajudou muito, me deu muito apoio psicológico nesse processo. Eu voltei a praticar o Reiki, que eu descobri quando eu tinha 23 anos. Quando eu tinha 23 anos eu fiz o Reiki 1, e agora eu voltei a praticar e quero me aperfeiçoar cada vez mais. E também descobri o Jin-Shin-Jitsu. Eu sempre sou ruim desse nome. Jin-Shin-Jitsu. Acho que é isso, gente. Depois eu mando para vocês escrevendo direito. É uma técnica também, é uma técnica japonesa
de trabalho de um trabalho de pontos energéticos no corpo, e cada ponto energético ele está ligado a um tipo de atividade do corpo. E com o Pierre Levy, né, esse cara virou meu amor, assim, porque quando eu li essa frase, eu, de verdade, assim, me deu sentido da existência, da conexão com o presente e a descoberta que um pensamento não representa a realidade, então que a gente pode, que através dos nossos pensamentos, a gente transforma a nossa vida. E isso, para mim, foi uma descoberta que mudou de verdade o meu caminho, assim, me mostrou Muito que... boa. Uhum. Oi? Muito boa essa frase. É muito bom, porque realmente tudo que a gente pensa, a gente cria. E isso vale para o mal, vale para o bem, né? Muitas vezes são criações equivocadas da mente, que na realidade não existem. Então, o pensamento, depois de tudo isso, eu fui entender que pensamento também é energia. E pensamento controla a energia. E por falar energia, eu também fui no João de Deus. E lá eu vi uma história que eu fiquei super feliz, assim, de ouvir, porque também fez muito sentido, complementando a frase do Levi. Porque um homem perguntou, eu estava meditando, né? Não sei se vocês conhecem, se alguém já foi no João de Deus, mas enfim, tem uma sala lá que todas as pessoas que querem podem entrar em meditação e ajudar na corrente, enquanto as outras pessoas estão passando pelo processo de cura. Eu já tinha ido de manhã receber alta, porque já era meu retorno. Eu já tinha ido e tinha voltado e tinha recebido alta. E à tarde eu fiquei na meditação para doar um pouquinho. E aí, quando eu entrei na meditação, eu conseguia ouvir, eu tinha acabado de sentar e eu conseguia ouvir do lado de fora, porque as pessoas ficam pessoas da casa falando, contando como vai ser, o que é, contando história, rezando, contando músicas, enfim. E aí eu sentei e ouvi uma menina contando uma história que era assim. Um homem perguntou para o João: João, quantas vezes mais eu vou ter que voltar? Porque você vai, se você não tem, né, alta, você tem que voltar. E aí o João respondeu para ele: quanto tempo mais você vai demorar para entender? Então, isso para mim foi uma revelação muito forte, vindo ainda dessa frase do Levi, sabe? De você entender, de você compreender essa ligação do seu pensamento com o universo, né? E aí no final, assim, eu sinto muito porque eu penso que muitas pessoas, porque tantas pessoas têm que passar, né, por doenças, por violências, por perdas, por desastres, por tragédias, para entender para mudar o seu modo de funcionamento, né? Para entender que o mundo funciona de uma forma diferente e você pode também funcionar de uma forma diferente. Você pode se conhecer, né? Enfim, então todo esse processo de descoberta da doença e outros acontecimentos, exaustão de ter um negócio e tal, se juntaram também a um assalto que teve no PET o ano passado. E esses atos de violência, assim, eu fiquei muito mal. Muito mal. Muito mal. Isso foi em setembro do ano passado. Então, assim, tudo que eu pensava é que eu não podia mais estar ali, que eu não podia seguir mais ali, porque realmente aquilo, o trabalho e a forma com que eu via e vivia a vida estava me matando. Então, eu entrei num processo de chorar todos os dias. Eu chorava todos os dias. Durante uma semana, eu chorei todos os dias. Até que um dia eu me sentia frágil, invadida, violentada, com medo, assustada. E até cheguei a mandar uma mensagem para minha psiquiatra e falei: olha, eu acho que você vai precisar me atender porque eu estou entrando num processo depressivo, porque eu choro todo dia e choro por nada. Eu não estou conseguindo sair. Eu achei que realmente eu não fosse conseguir sair. Isso eu mandei a mensagem num dia. No dia seguinte,
eu percebi, assim, eu tive a certeza de que cair faz parte, mas que é possível ficar em pé. É muito melhor, então, né, ficar em pé. Não é que é possível, é muito melhor ficar em pé. E que a gente tem o poder, a gente pode escolher e a gente pode fazer isso acontecer. A gente tem essa escolha. Eu consegui, então, parar, respirar, me conectar, meditar, e entender esse processo, entender o meu processo de consciência, trazer a fé, porque a fé é acreditar, né? Acreditar que pode ser diferente. E ressurgir, e coloquei dentro de mim só coisas boas. Eu comecei a trazer só sentimentos bons. Eu comecei a trazer amor, comecei a trazer compreensão, comecei a trazer elevação, comecei a trazer aceitação, confiança, compaixão. Eu fui trazendo de novo, através dessa conexão interna comigo mesma, a minha energia vital. Ela me trouxe de volta para a vida. E ali eu descobri a força que a gente tem, né? Porque assim como a tristeza vem, e a tristeza vai vir, a gente tem que deixar ela vir. Assim como a Dani falou que eu sou chorona, eu sou chorona, eu sou super chorona, eu choro mesmo, eu não tenho vergonha, porque eu não posso abafar uma emoção forte que está aqui dentro, porque isso faz mal, né? Isso não traz coisas boas. Então, assim, eu percebi que o passado não existe e que o futuro também está por vir. E como eu falei lá na frente, no começo dessa conversa, a gente só tem o nosso presente. Então, eu me lembro, para falar de presente, para falar um pouco dessa... É que tem muitas histórias, né, gente? Para falar, estou acabando já. E para falar um pouco desse presente, assim, e eu lembro quando chegou o meu medicamento, eu estava no PET, e chegou o medicamento pelo correio. Eu ia começar a tomar. E a Vanessa, minha sócia, a gente tinha 2 andares, a gente ficava em andares diferentes, e ela me mandou uma mensagem. E era uma mensagem, eu nem lembro, óbvio, do assunto, mas era uma mensagem para falar, era uma coisa que a gente ia conversar pessoalmente. E eu, assim, ela me mandou escrever, eu respondi, Van, vamos falar pessoalmente? E ela, eu, vamos falar pessoalmente? Ela, e aí ficando irritada. E aí eu falei, respira. Por que você está irritada? Porque você tem a escolha de descer e falar com ela. Por que você está irritada? Gente, naquele momento eu comecei a chorar, porque veio a resposta. E a resposta era, eu estou irritada porque eu estou com medo. Meu remédio acabou de chegar. Eu vou passar por uma coisa que eu não sei o que é. É forte. É uma nova história na minha vida. Eu não sei como lidar com isso. Eu estava com medo. Então, assim, claro, eu estava com medo e com esse medo estava me fazendo ser agressiva, talvez, né? Porque eu não cheguei a ir lá e dar na cara dela, óbvio, que eu poderia ter feito, né? Com outra pessoa, porque aquilo estava em mim, não estava no outro. Então, aquele dia eu entendi que qualquer sentimento ou pensamento ruim que possa vir a me aprisionar, ele está fadado a desaparecer, eu sei fazer ele embora. Porque basta eu olhar para dentro e me questionar. Essa é a chave para minha libertação. Eu entendi que isso me liberta. Então, claro, né, gente, eu ainda vivo, né, na incoerência da vida. Acho que todos vivemos. Mas acho que hoje eu consigo me conectar comigo mesma, me dando conta destas incoerências, né, me fazendo fazer sentido essas incoerências. Eu sou grata, eu me sinto, eu me ouço, eu me percebo. Afinal, eu sou a pessoa mais importante desse mundo, né? Se eu não existir, não posso dar. Se eu não der a mim, eu não posso dar ao outro. Eu presto mais atenção na minha respiração e na minha conexão com o mundo. A natureza, para mim, se tornou essencial. Longe dela, eu já percebi que eu me deprimo. Então, eu estou em São Paulo, eu quero chorar porque eu quero ir embora para o meio do mato. Eu gosto de ouvir o canto dos pássaros.
sentar aos pés das árvores, sabe? Colocar os pés na terra. Essa conexão, para mim, está cada vez mais forte. Eu quero estar cada vez mais com quem eu amo e quem realmente é importante para mim. Eu encontro neles a minha humanidade, assim, o meu desejo de viver, a minha capacidade de amar essas conexões. Eu acredito sempre que tudo vai dar certo e os meus pensamentos negativos são expulsos da minha mente tagarela assim que entram. Então, isso é muito importante também, porque a gente coloca na nossa cabeça coisas que nos fazem mal, né? Então, transformem. Passem para o outro lado, pensem de outra forma, mandem embora. Eu sempre costumo olhar no espelho, isso é uma coisa que eu aprendi com a Camila. Camila também me ensinou muito. E dizer para mim mesma, né? Eu me amo, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou capaz. Então, palavras que te fortalecem, porque as palavras a gente sempre diz para o outro, mas a gente nunca diz para a gente mesmo, né? Eu também tenho um cuidado muito forte com a parte beleza, né? Vamos dizer assim. Então, eu busco utilizar sempre produtos naturais em casa, nas roupas, no corpo, no cabelo, enfim, porque afinal de contas hoje eu tomo já uma bomba química, né? Então, eu tento buscar na minha alimentação, nos produtos que eu utilizo, né? Para casa, para o corpo, que sejam de preferência mais naturais, sem tantas químicas. E de verdade eu acho que hoje eu entendi a frase do eu prefiro mesmo ser feliz a ter razão. Eu prefiro ser feliz. E no final, assim, para ter mais cuidado comigo, foi preciso então buscar outro caminho. A Vanessa, minha sócia, comprou a minha parte do PET. E eu tô aqui nessa jornada, sendo desafiada a me transformar mais uma vez. O equilíbrio passou de verdade a ser a minha palavra preferida e minha prática de vida, a partir da prática de escolhas mais conscientes. E eu só sei que hoje é hora de fazer algo para retribuir, sabe? Para contribuir de forma real para um futuro onde a gente possa todo mundo ser e não ter. O que de verdade eu ainda não sei, eu ainda estou buscando, mas eu sei que o meu caminho cada dia mais tem sido o de me conectar de corpo, de mente, de alma, sempre com amor e com afeto e com fé, e me colocando a serviço do próximo. Então, para a gente fechar essa conversa, lembra-se da questão ali que eu fiz, né, quando a gente começou essa história, no início dessa jornada? Eu acho que é isso, né? Feche os olhos do corpo e abre os olhos da alma. Olhe profundamente para o seu coração. É nele que se encontram as energias vitais da existência. Com amor e com afeto, sempre. Obrigada. Lindo. É isso. Emocionante. Muito Obrigada. legal. É uma jornada da minha vida, né? Eu tentei contar esse caminho aí pelas minhas descobertas, pela forma com que eu encontrei de me sentir melhor, de me fazer mais feliz, de trazer mais conexões sinceras, amorosas e de cuidado comigo mesma. Eu espero que tenha servido, sei lá. Demais. Você viu o que a Cristela escreveu? Linda história de superação. Então, não, eu não consigo aqui, é no chat, né? Cadê? Linda história de superação, recomeços e resiliência. Obrigada. Que pena que minha câmera não está funcionando, mas é até melhor porque eu ia chorar também.
Na verdade, eu estou em choque, porque eu acho que metade do que você falou e contou parecia também sair da minha boca. Assim, eu me identifiquei muito com sua história, porque eu tenho uma doença crônica e eu vivo lutando contra ela. E eu tô. Há muita coisa que você falou de a gente bater a cabeça 10 vezes no mesmo lugar e parece que a gente não entende. E aí, depois de um tempo, a gente entende e fala, nossa, mas eu fui burra ou quê? E muita coisa que você está falando do autoconhecimento. Eu estou muito recentemente nessa jornada, então eu fiquei muito emocionada com tudo que você contou, porque para mim ressoou muito, assim, e acho lindo, porque, como você falou, as palavras, os pensamentos, eles têm poderes. E eu fui aprender isso muito recentemente, ainda estou aprendendo, sabe? Então, para mim, eu estou literalmente em choque, assim, realmente ressoou muito para mim e para minha vida e tudo que eu vivi esses últimos anos. Cristelle, mas eu também, a gente aprende todos os dias, né? E o Pierre Levy, essa coisa da consciência, do autoconhecimento, também para mim é muito recente. Eu posso dizer que faz um ano que eu acho que eu consegui entender, né, esse processo todo, e óbvio, isso significa, a gente está aprendendo todo dia, né? Eu consegui entender, mas não significa que eu aprendi e sei que isso não vai, né, na incoerência da vida, como eu falei o tempo inteiro, que a gente não vai desviando e vai continuando batendo cabeça, né? Claro que a gente hoje tem uma capacidade talvez um pouco melhor de entender e de perceber essas incoerências e aí falar, opa, tem algo errado aí, né? Sim, e você falou, eu acredito muito, a gente aprende muito mais na dor que no amor, né, infelizmente. Então, como você falou, cair faz parte. Só que a gente tem que enxergar cada vez que a gente cai e aprender com isso. E para mim está sendo um processo novo de aceitar de cair, porque eu ficava brava, nossa, que fraca, estou caindo de novo. E hoje estou começando essa jornada um pouco mais com autocompaixão de entender, não, faz parte da vida cair, mas você tem que entender porque você caiu, o que você vai aprender com isso. Como você falou, a doença você não vai evitar. O que você pode mudar é o olhar sobre a doença e o que você vai fazer com isso. Mas é uma jornada de altos e baixos, de luzes e sombras. Assim. Eu fico muito feliz de ouvir seu relato, porque você traz uma serenidade, apesar de todas essas dificuldades, uma resiliência muito grande. Então, dá uma esperança. Fofa. Que bom, fico feliz. E olha, você pode contar comigo. Eu acho que a gente está junto, todos aqui, claro, e você também, para que a gente possa seguir junto nessa jornada, porque assim, não é fácil, né? Não é. Eu realmente tive muitas histórias, né? Passei por muitas coisas, assim como muitas pessoas aqui também. E eu acho que a gente tem. Eu me emociono muito, principalmente quando eu falo dos meus amigos e das pessoas que me ajudaram, que me apoiaram, e eu começo a falar, eu choro de novo. Porque eu fico muito feliz de ter pessoas assim do meu lado. E eu queria poder também ser uma pessoa assim para mais pessoas. Mas com certeza você porque se tantas pessoas estão te cercando, é porque você tem muita luz e elas estão atraídas por essa luz. Se você cativa essas pessoas, é que você já tem um coração muito grande. Talvez você não se dê conta, mas essas pessoas se dão conta. Pode ser. Eu estou aqui, eu tirei a câmera e o microfone também, porque eu estava em movimento aqui, mas eu já conheci a sua história e acompanhei um pouco ano passado, e mesmo assim estava chorando agora há pouco. E quis pedir a palavra agora para te agradecer, porque é isso, né, gente? Eu vou chorar de novo, só de falar. Mas a gente está nesses movimentos e a gente está em processo o tempo todo, e quantas vezes a gente se esquece, né?
E a gente, parece que a gente tem que se lembrar todo dia. A Camila também me ensinou esse processo do espelho, e acho que é isso, né? Todo dia a gente tem que se lembrar, porque a gente se esquece, a gente entra no automático. Então, eu pedi a palavra, na verdade, para te agradecer muito, porque foi lindo te ouvir de novo e mais profundamente, conhecer mais. Pode ter certeza que veio muita luz para cá. Então, eu queria falar isso. Obrigada, amor. Obrigada. Muito bom ter pessoas como você do lado, próximas. Eu sei que tem tanto carinho, tanto cuidado. Eu queria falar uma... Desculpa, Lili. Não, vai lá. Você estava falando ainda, pode falar. Não, eu só fui complementar que ela é um baita exemplo mesmo. É isso. Eu queria falar uma coisa que eu não conhecia, né, a história da Cláudia. Eu percebi algumas coisas, mas não tudo isso. E teve uma parte, Cláudia, que você falou que me tocou bastante, né? Que você falou sobre passar por essas experiências todas e perder o medo da morte, né? Eu estudo bastante esse tema, né? A morte permeou muito a minha vida, meu irmão, desde a infância. E eu passei por um episódio também de ter uma isquemia cerebral com 20 e poucos anos e raspei aí também. E o meu medo não passou. Eu tenho medo da morte, assim, eu sinto que eu dei uma congelada nesse tema. Mas da morte, num sentido até mais metafórico, talvez. É um medo infantil mesmo, eu acho, do que a morte representou para mim ali na infância, porque eu perdi meus pais novos. E eu estou estudando agora isso. Eu estou lendo, faço terapia e a minha terapeuta me recomendou que eu lesse 2 livros. Recomendou assim, se você não lê, porque ela me falou, leia 2 livros, e eu fui lá e não tinha começado ainda. Ela falou, se você não tiver começado a próxima sessão, que é a semana que vem, eu vou jogar os 2 livros na sua cabeça, para ver se você para ver se você olha para isso, porque é uma coisa que me assombra, na verdade. E um deles se chama O Livro das Emoções, da Bel César, e o outro é um livro tibetano da vida e da morte. E eu achei muito bonito, assim, o que você falou, porque você fez disso um ativo, né? Não sentir, eu acho que a coisa mais comum que existe é sentir o medo, né? Seja o que quer que for que a morte represente para as pessoas, é muito comum esse medo, né? Sim. E é um ganho tão grande, né? Você atravessar isso, é um portal, né? É um portal de vida, na verdade. Então, é engraçado, é o que a Cristelle falou, você fala sobre tudo isso, vem uma leveza, você conta uma história de vida, você conta uma história de saúde, você não conta uma história de doença, de morte. Não. É muito bonito te ouvir falar, assim, é muito inspirador. Eu fiquei com o coração grande, assim, sabe? Me deu um alívio, assim. Obrigada, assim, te agradeço muito. Nesse momento que eu tô passando agora, foi muito especial ter ouvido seu relato. Fico feliz em poder ter contribuído com você. Espero que... eu acho que, assim, a morte, para mim, ela, na verdade, nada mais é do que uma passagem. É muito engraçado, assim. Eu acho que essa minha relação, e sempre foi assim. Quando eu contei a história de que realmente eu quase morri, quando os médicos vieram, porque foi muito hiar, assim, foi uma cena de filme, né, no hospital. Eu estava no quarto com a minha prima, que é tipo minha mãe. Minha mãe, por ser hipocondríaca, e ela não sabe da minha doença, inclusive, porque se eu tenho, ela também tem. E quando eu fui fazer a cirurgia do câncer de tireoide, eu estava com a minha prima no quarto. E eu voltei pro quarto e eu tinha esse lado aqui, porque o corte foi um corte em J, né? Ele veio aqui e desceu até aqui. E tava inchado, começou a ficar inchado. Minha prima me chamou o enfermeiro veio e falou: não, tá tudo normal, não sei o quê. E ela falou: não, tem alguma coisa errada. Ela foi lá fora, chamou o médico. Então o médico chegou na porta, ele olhou, saiu, voltou com outro cara, falou: não, agora leva ela assim mesmo. Tipo, eu fui com a cama do quarto. Tipo, sai correndo, vai pro centro cirúrgico.
E ali, naquele momento, que eu poderia, né, ter essa sensação de ih, fudeu, e já era, eu tive uma sensação de paz. Ali naquele momento foi para mim, eu acho que a conexão mais forte que eu tive, ou a presença mais forte que eu tive da morte. Então, a morte para mim, ela nada mais é hoje do que uma passagem. Então, eu não vislumbro o lado de lá, porque eu sei que eu posso dormir e posso não acordar. Assim como eu posso dormir hoje aqui e amanhã acordar e ir para outro lugar. Então, é uma passagem e não é um sofrimento. Esse momento, né, que você falou deve ser... Prembaba fala muito nos portais que a gente atravessa, né? E que muitas vezes a gente desfaz uma imagem congelada que ficou ali na infância, né, de um trauma, qualquer coisa assim, a partir de um momento desses, né, que é aquele que ativa aquele lugar mais profundo, né? E talvez isso que você passou tenha sido uma oportunidade assim, né, de atravessar um... E eu tive uma vez na vida, não sei se alguém aqui já teve, uma experiência de voltar e não acordar. Tipo, eu acordei, estava dormindo, eu acordei, mas eu não conseguia abrir os olhos e não conseguia me mover. Então, isso eu entrei em pânico. Isso me deu medo. Então é engraçado, né? Porque assim, eu não tenho. Assim, a morte, tipo, o que é a morte? Quem sabe o que é? Essa é a única certeza, que todo mundo vai morrer. Mas ninguém sabe o que é. Ninguém voltou para contar. Né? Falando de uma forma mais assim, ninguém voltou para contar. Então, na verdade, assim, eu quando penso, eu não penso. E apesar de já ter passado por várias situações em que eu poderia ter ido, e se eu fosse? Tudo bem. Porque eu também não ia sofrer hoje. Eu não vou sofrer hoje por uma coisa que eu não sei o que vai ser amanhã. É como o futuro, né? Então eu não penso na morte como um futuro. A única coisa que eu não gostaria, e claro, eu acho que ninguém aqui, é sofrer. Então, o que eu tento fazer dessa história toda é como eu escolho viver. Sem sofrer. Seja como for. Sem sofrer de nenhuma forma. Né? Sem sofrer dor física, sem sofrer por um sentimento ruim, sem sofrer por um pensamento que me leve para um lugar ruim. Sem sofrimento. De novo, não é fácil, claro que não é fácil. Não é fácil para ninguém, né? Mas eu acho que a gente pode, a gente consegue. Eu acho que é possível. Então, quando você pensar na morte, pensa na vida. Ah, eu vou pegar uma Vou fala pensar aí. no seu rostinho, assim, rindo pra mim, falando. Vou gravar essa imagem. Obrigada, Cláudia. Fala, Carol. Eu só compartilhar algumas falas, escutando vocês, assim. Eu, graças a Deus, nunca passei nada, assim, de saúde, até uma forma de a gente olhar e agradecer, né, que a gente é saudável e tal. Mas passei por uma experiência de morte do meu pai, que faleceu faz 2 anos. E foi uma dor muito grande, porque a gente não fala sobre a morte, ninguém nos ensina sobre a morte. Embora a gente brincasse no cemitério perto da casa do meu avô quando a gente era criança, a gente ia roubando as flores dos túmulos, assim, e colocava tudo no túmulo do meu avô como se ele tivesse acabado de morrer sempre, assim, então... E era uma coisa que era natural, assim, e o que me ajudou a superar foi essa qualidade de presença que tu falou, assim, né? Que era eu viver no aqui e agora, assim, se eu ficasse puxando no passado, meu pai morreu, por que isso está acontecendo com a gente, que drama e tal, aquilo ali me trazia uma dor muito grande. O futuro também, o medo de não ver, nunca mais vou ver meu pai, nossa, sei como é que vai ser. E, na verdade, passei por um processo de cura muito grande, assim. Que quando meu pai faleceu, muitas coisas boas, ou eu comecei a ver, ou eu curei, eu não sei, só sei que eu comecei
as coisas se encaixaram, assim, muitas coisas apareceram para mim, em termos de relacionamento, em termos de, né, a minha filha nasceu, então eu consegui olhar para outras coisas, assim, e essa qualidade de presença para mim é em tudo. Quando me dá ansiedade, eu volto, não, aqui e agora. Tipo, no aqui e agora não tem sofrimento. Que são as histórias que a gente vai contando pra gente. E a gente adora aquela história que joga a gente para baixo, que mostra que a gente não é capaz, que a gente é isso, que é aquilo. Então é muito o controle da nossa mente, assim, que historinhas que a gente anda contando pra gente, assim. E confiar no fluxo, né, na vida, na passagem, no mistério. E tem coisas que talvez a gente nunca vai achar as respostas, e tá tudo bem, assim, guardar para o mistério, né? Porque a gente tem essa tendência a racionalizar tudo, achar resposta para tudo, porque a gente quer ter o controle e a gente não tem, de fato, né? A não ser para as escolhas no aqui e agora. E até mesmo as consequências das escolhas não estão no nosso controle. Então é um exercício, de novo, porque volta e meia a gente está querendo controlar, volta e meia a gente está querendo entender algumas coisas. E eu acho que pensar assim me ajudou a ter leveza. E até compartilhar um livro que eu li muito, gostei muito. Oh, que legal. Ela fala de uma forma muito leve, me ajudou. Enfim, e assim, vem a saudade, vem as memórias, e é uma dor, ainda não sei o que é, bem. Eu sei que eu tô, às vezes, espantada como eu tô lidando com tudo isso. Eu acho que a gente tem que sentir também, né? Sim, sim. Lógico, deu saudade, tá com chora, tá tudo bem. A grande questão é a gente se manter 24 horas por dia nesse padrão. O que a gente tem que fazer é trabalhar o equilíbrio disso. Sim. Né? Deixar vir um sentimento, mas deixar ele embora também. Sim. Né? É estar consciente, né? Mesmo no caos, consciente, né? É muito engraçado, eu estava em Munique, né? E atrás da casa da minha amiga tem um parque, vou falar em morte, já que é o assunto é morte. Tem um parque que é um cemitério. Ou seja, as pessoas usam o cemitério como parque. É um cemitério que as pessoas não são enterradas lá desde 1800 e sei lá o quê. É lindo, porque é super antigo, super verde, super bonito e cheio de crianças. As mães vão passear com os filhos de carrinho, ficam no parque, colocam, né, não no meio, é porque não são, é diferente daqui, né? Tento mandar uma foto no grupo depois para vocês verem, assim. São tumbas no chão, mas com algumas coisas, e árvores, e árvores, e árvores, e as pessoas estendem toalhas no meio e deitam com as crianças e brincam ali. Então é um lugar de convivência e é um lugar super feliz. Então, desmascara essa coisa do sentimento da morte como triste, da morte como ruim, da morte. Tem ali uma convivência da morte com a vida, né? É porque é cultural, né? O México tem uma relação com a morte diferente. Eles comemoram o Dia dos Mortos. Eu estava em Munique, não, eu estava na Alemanha. Na Alemanha é isso. Não, no México também tem isso, né? Tem a coisa deles entenderem a morte como uma passagem, né? Para um outro lugar. Eles fazem as comidas que os mortos gostavam de comer quando eram vivos. Os dias dos mortos. É super divertido. E em Munique, essa cultura do parque, eu fiquei chocada. No primeiro dia eu falei, sério mesmo que nós vamos no parque? Mas o parque é um cemitério? Porque é óbvio, a gente não está acostumado. A gente não tem isso aqui. E lá não. Então essa e você vê assim, eu falo, meu, acho que os mortos devem estar felizes, né? Porque todo mundo velhinho que deve ter morrido, e tá cheio de criança, como neto. Se eles estiverem aqui ainda, eu acho que eles devem estar felizes. Era o pensamento que me vinha na cabeça, sabe? De coisas boas ali acontecendo, dos dois lados. Muito bem. Oi? Tá. Eu queria falar algumas coisas também, né? Para mim, eu fui recentemente, nesse final de semana, eu fui no... Só um segundo.
despedir aqui das minhas filhas. Fofas. Nesse final de semana, né, no feriado, eu participei do Awakening Talks. É uma galera, é um pessoal que eles estão gravando uns vídeos de história de vida das pessoas, né? Eu contei o meu divórcio e tudo mais. Mas para mim foi muito forte, assim, ouvir as histórias das pessoas, sabe? Gostei de compartilhar, claro, a minha história. Mas para mim foi muito forte ouvir as histórias, porque tinha mais essa questão de passar por doenças, quase morte, renascimento, né? Então, não sei, para mim, eu vejo o que eles falam nesse pessoal da Waking Talks, né? É como é curativo contar a sua história e como também é curativo a gente se ouvir, né? Ouvir as nossas histórias, né? Então eu tô cada vez... O Awakening Talks mexeu muito comigo. E aí você, em seguida, vem com a sua história também, meio que numa continuação, e uma história tão mais forte até do que as que eu ouvi lá. Então está no campo, né? Acho que eu e a Nandini, que a gente está no Overflow, né? Nesse círculo aí dos terapeutas e dos healers, eu acho que a gente tem que cada vez mais compartilhar mesmo essas histórias, seja no Awakening Talk, seja no The Tribe, seja no Overflow. Eu acho que a gente precisa... Eu acho que tem uma coisa dessas histórias que conecta a gente meio de coração, sabe? Meio que cria meio laços mesmo entre nós. Então, acho lindo que isso tenha acontecido. Gostaria de te conectar com o pessoal da Waking Talks, seja para você compartilhar a sua história, seja para você talvez colaborar com esse projeto. Eu sinto que você vai identificar muito com o pessoal da Waking Talks, sabe? Claro, vou adorar, Max. Então eu vou te colocar em contato com o Cauê, que é o idealizador. Se puder tomar um café com ele, ele é um cara fantástico, assim. E acho que vocês vão ter uma afinidade muito grande e ele vai gostar de te ouvir. Então acho que é como se o Awakening Talks estivesse continuando um pouco, né? Legal. Depois acho que mais duas coisas, né? Uma, surgiu esse assunto da morte, e aí eu também acho que tinha um medo da morte. Hoje eu sinto que eu tenho bem menos medo da morte, né? Mas o que para mim foi um ponto de virada foram as constelações, porque eu comecei a ver constelação de mãe que já faleceu, avô, avó, sabe? Vários entes familiares e que naquele campo que se abre, eles estão lá vivos, eles estão lá presentes, né? Eles estão lá conectados com a gente, né? E a gente pode conversar e a gente pode curar relações mesmo de pessoas que já se foram, né? Então, e olha que eu nunca acreditei, assim, sempre fui meio cético com espiritismo, assim, sabe? Esse negócio de... Mas hoje, nossa, para mim é impressionante como qualquer pessoa pode se conectar com alguém da nossa família ou de qualquer outra das nossas relações que já se foram, né? Então isso para mim, nossa, então hoje eu tenho certeza de que a nossa vida continua e que a gente continua, que a gente não é esse corpo, que a gente não é esse momento que a gente está vivendo aqui na Terra e que a gente, né, e que a gente meio que é eterno e não só eterno, mas como ainda por cima somos todos a mesma coisa, assim, não somos separados e não somos diferentes, né?
estamos conectados na mesma força, na mesma energia. Eu só quis compartilhar também essa minha visão de que como as constelações... Acho que isso eu nunca tinha dito, né? Eu falo muito das leis sistêmicas, eu falo muito das constelações, mas para mim as constelações elas mudaram a minha forma como enxergo a vida e a morte. Você entrou no campo do espiritualismo, né? Você entrou num campo de energia completamente... Você entendeu através, talvez isso, né? Através da constelação que existem outras possibilidades de vida e que aqui é apenas um corpo físico, a gente precisa mantê-lo, porque é isso, né? Pelo menos a doença, o que se entende de cura energética é que para que a doença, vamos falar de cura energética, porque estamos falando de saúde, para que a doença chegue até o corpo físico, ela precisa ter passado barreiras protetoras, porque para que ela chegue aqui. Então, o que a gente tem que cuidar é do nosso campo energético, do nosso campo protetor, e que a nossa existência aqui, ela está baseada numa carcaça, e que essa carcaça precisa estar saudável para que a gente possa... Claro. Assim, a gente está aqui como uma escola para aprender e cuidar da gente, cuidar do nosso corpo, autocuidado. Então isso até me leva para pro terceiro comentário que eu queria fazer, que é assim, eu acho que eu ainda não sou uma pessoa saudável, sabe? Não cuido muito da minha alimentação, como bem de tudo, como carne pra caramba ainda, feijoada todo sábado, industrializado, né? E também não me exercito, e nossa, e só trabalho pra caramba, que também você falou muito sobre isso, né? Trabalho até meia-noite, eu tô fazendo call. Então, não sei se você puder me ajudar aí, eu vou estar Claro. eu vou estar numa fase nova aí que, depois que eu terminei com a Paula, meio que eu fui pra casa dos meus pais, e tô há uns 6 meses aí na casa dos meus pais. Mas eles compraram um apartamento pra mim, imagina, meus pais. Que bom. Eu tenho essa sorte, digamos assim. Super. Compraram um apartamento, uma quadra da casa deles, montaram tudo, os móveis, tudo novo, até a geladeira vai vir cheia, os Uau. armários. Mas eu vou estar numa fase nova, vou estar numa fase morando sozinho pela primeira vez, porque eu conheci a Cris, a minha esposa, aos 17. E a gente já foi morar junto aos 18. Então eu nunca morei sozinho. Começar de novo. Então, tem duas coisas aí, né? Acho que morar sozinho, então, sei lá, vou ter que me virar mais, cozinhar. Então, acho que eu vou estar num momento aí muito... Que de duas uma, ou eu vou mais virar mais trash ainda, porque acaba comendo congelado, delivery, essas coisas. Ou é uma oportunidade para eu encarar, para eu me cuidar melhor e ser mais saudável. Vamos conversar para eu entender um pouco do seu dia a dia. Legal. Você, né, vai no seu dia a dia, como você funciona, e a gente pode fazer juntos algumas possibilidades aí para você melhorar sua alimentação, sua disponibilidade, né, seu exercício físico, como você... Porque assim, não é que... Eu, por exemplo, não sou o que eu falei, eu não sou radical. Então, assim, para mim é o equilíbrio. Então, óbvio, eu como industrializado, tenho que comer algumas vezes. Mas tudo bem, algumas vezes. Esse não é o meu dia a dia. Então, eu tento fazer com que o que sai da minha rotina, ou o que sai do meu dia a dia, tudo bem, mas que não seja sempre. Claro. Então, eu tô num pico de trabalho muito grande, né? Porque eu tô sendo... Esse negócio das redes é uma coisa muito louca, porque quando vem a abundância, vem mesmo, né? Eu e a Nandini, a gente tava falando sobre isso ontem. E tá vindo, né? A gente que... Acho que, principalmente eu e a Nandini, que a gente mergulhou nas redes mesmo, né? E tá vindo uma abundância absurda pra gente, né? Então eu vou precisar de toda essa energia vital aí. Então, se você puder me orientar...
Super, me fala a tua agenda, me chama depois aí, a gente vê um horário. Eu tô em São Paulo, acho que até a próxima semana. E aí, na outra semana eu vou para Águas. Tá. Vamos marcar um presencial aí e, a gente. E se você puder me mentorar, e aí eu te mentoro Claro, no seu projeto, talvez, de energia vital. Eu acho que tem uma. Eu acho que você pode trabalhar esse conceito de energia vital para as pessoas, sabe? Uhum. E ser uma referência mesmo é isso. Você viveu tudo isso para poder talvez ajudar agora as pessoas a terem mais energia vital, né? Então, queria ser, sei lá, ser uma primeira cobaia a isso. Não, claro, vamos E falar. a gente troca as mentorias aí. Fechou. Legal? A gente precisa falar de mentorias, né? Com a turma aí do 2018, né? Total. Muito bom. Acho que foi muito lindo, muito mágico. É bem forte. Acho que assim, as suas falas, Max, também da Nandine e da Carol, eu fiquei pensando aí. Primeiro, assim, quando você falou, Nandine, que você está com medo da morte, me veio assim, na minha cabeça instantaneamente: nossa, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da vida. Então, meu desafio é outro. Eu passei muito recentemente por uma experiência de quase morte e também tô renascendo. Então, para mim, o grande desafio é a vida, não é a morte. Eu enxergava a morte como o fim do sofrimento. Para mim, a morte era fácil, a vida que é difícil. E a segunda coisa, que é o primeiro ponto do Max, essa coisa de compartilhar, eu fiquei muitos anos sem querer compartilhar, ficando no meu cantinho, no meu sofrimento, achando que eu ia resolver sozinha, que eu tinha que resolver sozinha. E muito recentemente, através dessa experiência, eu consegui renascer quando me conectei com a minha humanidade, quando me reconectei com outras pessoas que tinham problemas similares e quando passei a ajudar essas outras pessoas. Então, a questão da empatia e de compartilhar vida e de se conectar através das vidas é muito forte. E eu não imaginava que ia ser isso, porque eu sempre, apesar de ser uma pessoa aparentemente muito sociável, algumas coisas eu guardava bem profundamente para mim. E foi quando comecei a compartilhar que eu comecei, pouquinho a pouquinho, a me curar e também a ajudar outras pessoas. Então, assim, isso é uma coisa muito nova para mim na minha jornada e estou me reconectando com essa minha humanidade. Tá sendo difícil, mas está sendo bonito também, assim, porque passa por perdão, passa por autocompaixão, passa por entender que a gente tem que bater a cabeça, cair para poder crescer. Mas é muito verdade, assim, essa questão de se avança quando você avança junto com outros também. Então, acho que até sua história eu fiquei pensando, nossa, um dia ela vai escrever um livro. E eu pensei, pô, um dia também vou escrever um livro, sabe? Acho que tem que passar para frente, a gente não pode guardar para a gente conseguiu se reerguer, a gente tem que ajudar outras pessoas a se reerguer. Tipo, para mim, está virando o meu propósito de vida. Se eu sobrevivi, de alguma maneira eu tenho que ajudar outras pessoas a sobreviver, sabe? Foi muito forte. Que lindo. E assim, na hora que as coisas não estão legais, que a gente tem que usar o que a gente sabe, né? Tudo que a gente aprendeu. Porque quando a gente tá bem, é muito fácil ser um yoguinho, ser uma pessoa bem-humorada, ser uma pessoa positiva. E aí, quando as coisas vão mal, e aí, cadê tudo que eu aprendi? A minha crença, né? Daí eu acho que é ali que é posto em prova mesmo, assim. Você é espiritualizado, você confia no fluxo, você confia na abundância, você confia no amor. Então, tipo, agora eu quero ver. Eu sinto um pouco isso, assim. Nessas horas de pensar, puta, agora eu vou usar. Porque não é possível, né? É igual nos momentos difíceis você vê quem é amigo, né, de verdade.
E nos momentos difíceis que você também, né, vai buscar realmente você também põe à prova a sua espiritualidade, suas crenças, né? Muito legal. Ai, que bom. A gente precisa se perder um pouco para se achar, né? É um pouco isso. É isso Depende mesmo, do faz que parte da você caminhada, né? Para chegar no equilíbrio tem que ir aos extremos às vezes, né? Sim. Então, Tem o pêndulo, precisa ir de um lado para o outro para chegar ao equilíbrio. O que eu percebo nesse caminhar todo é muito fácil você perder ele. Você se desconectar. Você se deixar. Porque o dia a dia, as coisas, o ritmo da vida, o como as coisas se desenrolam, você perde a conexão. E aí, quando você se dá conta, você fala: o que eu estou fazendo? Epa, volta para trás. E eu posso dizer por mim também. Porque, por exemplo, esse tempo que eu estou sem casa, que eu sou uma MST, que eu faço parte do movimento Sem Terra, você também, Nadine? Você também tá todo mundo MST aí? Olha, gente. Eu tô sem terra, tem 4 meses que eu tô sem teto. Eu tô 3 meses. Eu saí de casa em fevereiro, final de fevereiro. Mas é bom, é uma experiência boa também, eu tô curtindo. Então, algumas coisas, o que eu quero dizer com isso? Claro que dentro da minha casa, dentro do meu espaço, eu tinha ritmos e coisas que eu fazia que hoje eu não estou fazendo e que eu sinto muita falta, fazendo para ter este equilíbrio, ou seja, manter da melhor forma o equilíbrio que eu tinha antes. Então, processos de conexões comigo mesma, rituais, leituras. Então, hoje o que eu mantenho, por exemplo, assim, que eu consigo fazer, né? Então, todas as noites eu faço meditação, eu tento fazer Jinshin e Reiki, ou Jinshin, né? Ou Reiki, dependendo do meu momento. E eu percebo também o desequilíbrio no meu corpo. Então, quando me dói a coluna, porque eu não estou fazendo yoga. Então, algumas coisas que vão me tirando um pouco do eixo, assim, que vão me desequilibrando. E aí, quando você desequilibra o corpo, você desequilibra muitas vezes também a sua mente. Por quê? Porque você esqueceu de... A tua mente está funcionando demais para outras coisas. E você está esquecendo de respirar. Porque essa é a grande questão. A gente... que eu coloquei lá, que eu falo, né, um pouquinho, que o corpo funciona sozinho, você não se dá conta. Você esquece de falar, mas e a sua respiração, como tá? Então, prestar atenção na respiração é muito importante né? Muito bom. Muito legal. gatilho, né? Quando a gente nasce, a gente respira e quando a gente morre, a gente para de respirar. Então é um Exatamente. para conexão de presença, assim, né? É isso mesmo. Muito bom. Eu vou me despedir. Tá bom. Não sei se vai ser você é francesa, mas aproveitar, já que tem poucas pessoas, agradecer o momento de partilha e a oportunidade de poder falar um pouco também, que eu ando meio caladinho aqui, bem ouvinte, bem aprendiz. E agradeço. Um beijo gigante, boa noite e até Obrigada, a próxima. Carolina. Obrigada a vocês. Um beijo na sua filha, coisa mais linda. Tchau, Carol. Tchau, Carol. Tchau, Catarina. Ah. Vamos encerrando também? Vamos. Muito bom, viu, Carl? Demais. Obrigada por me ouvirem, obrigada por me Obrigado. Obrigado, Cristere. Eu acho que você, né, Cláudio e Cristere podiam se encontrar também, ver se pensa em algum projeto, alguma iniciativa juntas. Acho que vocês têm muita essa questão de conviver, né, com doenças crônicas ou com desafios recorrentes aí. Acho que talvez vocês possam Queria falar uma coisa sobre isso, né, que o Max falou. Eu tenho a sensação, Cláudio, que você cria uma permissão para as pessoas saírem da vitimização
É, Ó, dá para ser feliz, dá para estar forte, dá para empreender, dá para é, tudo, sabe? Vambora, galera. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, sabe? Obrigada. Lindo, assim, nossa, muito lindo te ouvir. Acho que tem um grande serviço aí para prestar, eu acho, né? Tanta gente que precisa. É, porque muitas vezes as pessoas se colocam mesmo nesse. Eu também já tive, óbvio, né, nesse papel de vítima. A gente se coloca mesmo, porque principalmente quando você está no momento do sofrimento, né? Sim, Ai, por que comigo? Porque eu, né? Quando você que é o ego, né, que vem aí sim. e coloca nesse lugar. Mas a gente consegue sair, né? É possível. É isso, né? Esse lugar, assim, quando você. Eu tenho, né, muitos amigos, pessoas próximas, e eu tenho essa tendência de convidar as pessoas para um pessoal, pode ser melhor, né? Não precisa ser assim, vamos, né? E muitas vezes eu ouço respostas, né? Ah, mas eu tenho uma doença, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, que é como se justificasse uma inércia, né? Ou ficar nesse lugar que você falou, né? De chorar todo dia, da depressão e que isso vai se alongando. E essa, a sua história, ela, né? Se alguém responde, mas eu tenho uma doença, eu também. E eu tô aqui, né? Cria uma legitimidade, né, para esse Possível. lugar. É, Vamos, não tem desculpa, vamos viver, né? é isso, exatamente. Você tem escolha. É sua escolha. Você está escolhendo ficar nesse lugar, porque você pode não estar. É bem isso, é bem isso, a tendência de vitimização. Nossa, eu era a rainha da vitimização. Nossa. O difícil é sair disso e, como você falou, lembrar do livre-arbítrio e que a gente tem escolha. É a escolha de olhar de uma maneira diferente para nossas doenças. Uhum. É isso. É É isso. você que se salva, né? Não vou esperar É, ninguém me salvar, eu me salvo, né? pois é. É isso. Você vai fazer o quê? Como? Você pode escolher como viver com isso. Você quer ficar fazendo papel de vítima e se jogar? Vai, né? É opção. É escolha. Muito bem, gente. Eu fiquei muito feliz para todo mundo. Eu morro de vergonha, na verdade. Nossa, nem pareceu. Mas eu morro de vergonha. Eu fiz óbvio Foi que eu muito lindo. Acho que foi o papo mais filosófico até agora que a gente tive no foi Tribe. mesmo. Foi mesmo, sobre vida, né? Existencialismo puro, adoro. Existencialista puro. Muito lindo. Obrigada pela entrega. imagina, eu que agradeço. Vocês que Eu deram. vou lá te visitar também em Água de Lindóia, lá no Majestic. Ai, vamos todo mundo, gente. Não, eu quero fazer. Que delícia. Quero morar em Água de Lindóia porque eu quero fazer uma revolução. Quer dizer, uma revolução. Maravilha. Valeu, Muito pessoal. bom. Boa noite. Beijo, queridos. Boa noite. Um beijo. Também. Tchau. Tchau.